Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, Fran, tudo bem e você? Tudo certo. Queria te agradecer por hoje estar aqui disponibilizando aí o seu tempo, né? É muito frio por aí, Fer? Olha, hoje tá nublado, mais ou menos tempo de Curitiba, quem é de Curitiba sabe, aquele Aham. nublado maravilhoso, né, que nem chove nem faz sol, mas é normal de Vancouver. Ah, legal. E a temperatura tá quanto hoje aí? Agora tá 7 graus e vamos ver se vai chover mais tarde, espero que não, né? Ah, Então, então tá agradável pro brasileiro, não tá tão tá, discrepante assim, né? tá tranquilo, não é que Ah, nem Toronto, que agora tá menos 21, então meu Vancouver Deus. é o lugar. Então tá bom. Legal, gente. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Golansky, né? Ela mora 3 anos no Canadá, 6 meses ela morou nos Estados Unidos. A Fer, ela é coordenadora de marketing em uma empresa, né? Em um banco, que é um banco global. Foi formada em publicidade no Brasil, né, Fer? E fez uma pós-graduação em marketing aí mesmo no Canadá. E hoje nós estamos falando então de Vancouver, né? Porque o Canadá ele é igual ao Brasil, né? Enorme Sim. e ele é bem diferente, né? Então, o que tu falou aí, Vancouver tá com uma temperatura agradável para o brasileiro. Então, para quem é brasileiro e tem medo de frio, aí corre do frio, Vancouver é uma ótima cidade. E já Toronto tá aí 25 menos 25 graus. Que Sim, loucura. com certeza. Toronto, inclusive, foi eleita uma das cidades mais diversas, né, em termos mundiais. Assim, ela é realmente a cidade com maiores línguas faladas ao mesmo tempo. Vancouver já não tem tanta diversidade assim. É Aham. muito menor, né, inclusive. Mas, primeiramente, queria dizer que é um prazer estar participando do seu canal e poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, tanto aqui no Canadá como nos Estados Unidos. Uma pessoa com tanta experiência como você, realmente é um prazer. Que legal, Fer, imagina, obrigada. Eu que tive esse presente, né, de ter você aqui, conhecer você aí no Canadá, então é muito legal trazer toda a tua experiência, toda a tua luta. Você agora se tornou cidadã recentemente também canadense. Assim, eu Então, é muito legal a gente conseguir mostrar para as pessoas que é possível, né? Que não necessariamente você saiu de um lugar onde você tinha muito dinheiro, que foi fácil para você. Então, acho que contar um pouco da sua história e como é possível desde que tenha planejamento, foco, determinação, eu acho que isso é o legal da gente mostrar para as pessoas, para outras, inspirar outras pessoas que também querem trabalhar fora, acreditam que não é possível, ou às vezes têm medo, e a desenvolver todos esses comportamentos e mostrar que é possível. Então, eu acredito que você que é uma pessoa comum, né, que faz coisas aí extraordinárias, chegou onde chegou, mas não foi sempre assim que começou, né, Fer? Não, com certeza não, Fra, sem dúvida. Eu acho que questão de maturidade, principalmente maturidade profissional e pessoal, né, é fundamental para quem vai morar fora do seu país, né? Mas muito obrigada, né? Fico feliz pelo seu reconhecimento. Né? Então, vamos começar. O que, que me levou a vir para cá inicialmente? Bom, com 23 anos, acho que todo mundo que é recém-formado, né, busca se profissionalizar na área, né? Eu já estudava inglês, mas Aham. sempre tive o sonho do intercâmbio, né? Não somente para enriquecer a minha bagagem cultural, mas também profissional. Mas eu precisava ter uma fonte de renda trabalhando aqui, né, no Canadá ou nos Estados Unidos. Então, as empresas de intercâmbio, elas focam em anunciar muitos programas de estudo, porque eles são mais lucrativos. Mas o Exatamente. estudo do inglês, no Brasil, ele te prepara, assim, para uma entrevista de emprego. E até para conseguir uma vaga de trabalho, como eu, né, por Skype mesmo. Hoje em dia, você tem acesso pela internet, você tem as ferramentas, né? Aham. Então, eu entrei em contato com uma empresa em Curitiba que tinha relação com a Intrax. A Intrax é a maior empresa de intercâmbio dos Estados Unidos, né? E com Legal. eles eu tive a oportunidade de trabalhar por 6 meses, né? De novo, por Skype, questão de busquei mesmo sozinha essas informações, Ah, tá. né? Por Skype, só um pouquinho, Fer. Por Skype foi quando você fez a entrevista daqui do Brasil Exatamente. para ir Ah, para os desculpa. Estados Unidos fazer o seu Sim, primeiro intercâmbio. sim, foi Legal. exatamente, foi E você já por falava um isso. pouco de inglês, então.
Eu já estudava inglês, sim, sozinha, né? E trabalhava com inglês no Brasil, então eu achei que era o suficiente. Quis testar Legal, isso, né? legal. Quis ter esse desafio profissional. Porque achei que seria muito valorizado no Brasil, né? Aham. O que eu não sabia é que eu não iria voltar. Isso é o outro lado para quem se aventura profissionalmente, né, no exterior. Legal. Então foi isso. Então a troca cultural foi muito grande, de uma forma que eu nunca mais consegui me adaptar no Brasil após esses 6 meses, né? Aham. Embora muito jovem, ainda com 23 anos. Então, depois de ter feito isso, eu resolvi ter uma nova experiência no Canadá, porque eu vi que o Canadá dava a vazão para imigrar, o que os Estados Unidos Ah, não dá, que daí você né? já tinha então esse objetivo, depois que você estava nos Estados, quando você teve essa experiência nos Estados Unidos, você já tinha como objetivo então ficar fora do país e aí o Canadá ele oferecia e oferece essa oportunidade, né? Exatamente. Como passo a passo, eu posso dizer que o estágio é sim o pontapé inicial para quem quer ter a experiência profissional no exterior. Muitas pessoas veem isso como um retrocesso. Não é um retrocesso, né? É a tua forma mesmo de, né, estar presente no mercado e poder passar um pouco da tua experiência, né? Que na verdade nós, com 20 e poucos anos, temos uma bagagem profissional muito maior do que eles aqui, né? Ah, Então eu certo. aconselho sim as pessoas a contatarem essas agências que vão te ajudar na parte burocrática, Aham, porque a parte burocrática de documentação é essencial para qualquer pessoa que vem para o Canadá ou Estados Unidos, né? aham, Principalmente nos Estados Unidos, que é um país um pouco mais difícil para, né, ficar por muito tempo trabalhando, né? Então eu certo. recomendo muito usar ainda essas agências, mas eu vou deixar o link da Intrax, essa empresa, depois do vídeo, para quem tiver interesse em ver as Legal. vagas disponíveis, recomendo bastante. Legal. E Fer, quando você foi para o Canadá, você buscou um estágio? Quando você fala estágio, que tipo de trabalho ele estava vinculado com algum curso ou não? Não. Como eu já tive a experiência nos Estados Unidos de estágio, eu achei que eu estava apta aqui a entrar no mercado de trabalho, porque aqui você já colocou uma experiência internacional no seu currículo, certo? Aham. Pode ser o estágio aqui também, mas aqui tem uma outra opção que os Estados Unidos não tem. Aqui você consegue 1 ano de trabalho formal do Brasil, tá? Qual que é o nome desse programa? Esse programa se chama SWAP, tá? Que quer dizer Student Work Abroad Services, e ele te dá 1 ano de visto de trabalho, é muito conhecido em outros países, no Brasil não é tanto divulgado. Por Aham. quê? Ele tem uma cota, a cota dele é bem pequena e existe uma lista de espera. Então ele é muito popular no sul do país, eu inclusive fiquei em 6 meses numa lista de espera antes de vir para cá. E o que Entendi. acontece? Você tem duas opções, você consegue um emprego por sua conta quando você vem para cá, ou você pede ajuda deles, né? No caso, eu optei por ir para uma cidade, tá? Cuja demanda era muito grande por novos trabalhadores, perto de Toronto, tá? A cidade se chama Burlington. Eu fiquei lá trabalhando na área de marketing por 6 meses também. Por quê? Porque quanto antes você consegue uma experiência na sua área, não que você não possa fazer esse tipo de trabalho, para quem não Aham. tem o inglês tão bom, né? Não é isso. É porque para questão de imigração, você precisa ter uma classificação de trabalho, tá, acima de algumas funções. Então não conta para a tua Ah, experiência certo. profissional. Então é importante se planejar, é importante fazer a pesquisa de empresas, é importante, por exemplo, quem trabalha na área de exportação já tem uma grande vantagem, né? Aham. Quantas empresas, né, você pode ver que fazem parte da Câmara de Comércio entre Brasil e Canadá, você já pesquisa, você já entra em contato, manda e-mails, né? Sem falar nas multinacionais no Brasil, né? Você mesmo pode buscar dentro da sua empresa, ver se tem oportunidades aqui. A questão de visto, como eu falei, o SWAP te proporciona, né? Certo. Você vem para cá com 1 ano de trabalho pagos por você, no caso, mas com poucos meses, esse dinheiro já retorna para você, né? Então é Você fez um pago. investimento, é pago, Ah, tá? tá. Na época, eu paguei na faixa de uns R$ 10.000, tá? Certo. Mas com 3 meses de trabalho aqui, eu já consegui retornar, tá? Já Ah, consegui tá. ter o retorno desse investimento, né? Aham. No caso,
muitas empresas na área de TI, principalmente, oferecem muitos auxílios até de mudança. Então, o que eu diria? Se você quer vir para cá e já está bem profissionalmente no Brasil, foque em cidades menores. Legal. Não foque tanto nessas cidades maiores, como Toronto, Vancouver, que já estão um pouco saturadas em algumas áreas. Foque em Vitória, é aqui do lado. Eles fornecem auxílio mudança. Muitas empresas fornecem muitos benefícios para quem se muda de um outro país, né? Legal. Enfim, então eu recomendo bastante isso. Fer, e quais são as vantagens de morar fora do país? Até porque você, né, quando você decidiu ficar, você deve ter visto aí algumas vantagens em relação ao Brasil. Para você, quais são as vantagens? Olha, primeiríssimo lugar, eu acho que para qualquer pessoa que chega aqui, a vantagem é clara, né? A questão da segurança, né? Como mulher independente, enfim, a gente precisa ter isso como base para construir a nossa vida aqui, né? No Brasil você está acostumado a ter seu carro por uma questão de segurança, você está acostumado a tantas coisas, né? Aqui você tem mais tempo para pensar no que é importante, porque você não se preocupa com a segurança, né? Isso é fundamental. A segunda questão é o respeito. Respeito pela sua cultura, né? Senti isso muito mais forte aqui no Canadá do que nos Estados Unidos, tá? Certo. Porque aqui eles já têm as ferramentas para te incluir na sociedade. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de agências de emprego aqui é muito grande. E aí você pergunta, bom, o que eu preciso ter para conseguir um emprego? Bom, você precisa do seu currículo, certo? Você precisa de cartas de referência que estão no Brasil. Ah, no Brasil mesmo, do próprio Brasil. Exatamente. Nós, no Brasil, não sei como está hoje em dia, mas quando eu saí do Brasil há 3 anos atrás, não se pedia cartas de referência como mandatórias quando você vai aplicar o emprego, né? Aqui, como você já veio de um outro país, é essencial uma carta timbrada, assinada pela empresa, que vai poder provar que você tem a experiência que você diz. Além do LinkedIn, que é muito importante, né? Porque as pessoas podem deixar depoimentos. E aqui, as pessoas, como eu posso dizer, eles não são ingênuos, mas eles têm bom coração. Eles acreditam no que você está afirmando ali no seu currículo. O que é muito bom, por um lado, mas por outro lado, muitos brasileiros temem a dar aquela enroladinha, aquela, né, melhorada no currículo. Isso não é bom aqui. Eles preferem que você seja honesto com as suas habilidades e o que você precisa aprender. Isso não vai contra você, pelo contrário, né? A mentalidade aqui, a mentalidade é que você precisa ser bom no que você faz. Não importa qual seja a sua função. Você não vê discriminação com pessoas que são eletricistas, que são marceneiros, pessoas que são atendentes de call center, o que for. Todo mundo tem um respeito muito grande pelo que se faz aqui. Conheço pessoas muito bem-sucedidas que trabalham com correios, por exemplo, trabalham em agências de saúde, não importa. No Brasil, eu sinto muito a valorização exacerbada de nomes de empresas, de cargos, né? Pelo cargo. Exatamente. Então, você é valorizado pela empresa que você trabalha. Você fala aquele nome, puxa vida, já quer dizer que você é bem sucedido. Quando, na verdade, a tua função lá dentro é muito menor, porque todo mundo sabe que em empresas grandes você tem, na verdade, uma carga de trabalho muito menor do que empresas menores, né? Exatamente. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, chega aqui preparado profissionalmente, cartas de referência, um bom currículo e, principalmente, disposto a fazer o que eles chamam de testes aqui de proficiência. Você vai ter que fazer muitos testes. Por quê? Você vai ter que provar que você sabe o que está ali no seu currículo. Se você é da área de marketing, como é o meu caso, você vai ter que fazer testes de aptidão, né? Testes de 80 perguntas, às vezes. Mas, com isso, eles vão te colocar nas empresas e sem custo para você. Certo. Então, o que eu acho? Então, voltando à sua pergunta inicial, eu me senti acolhida aqui. Legal. Isso, para mim, foi sensacional. Eu achei que, como brasileira, eu teria que percorrer mais do que eu percorri. Porque eles veem as experiências, acreditam em você e te dão a chance, né? Então, é importante ver o Canadá como um país diferente, não só como um país com melhor qualidade de vida. Eles realmente te acolhem, né? Eu não sei na questão de aceptividade na Austrália e outros países tem uma qualidade de vida similar, tá? Então, eu posso dizer só daqui. Eu nunca vi reclamações de preconceito, nunca vi reclamação de salários menores, pelo contrário. A gente se surpreende, eles pagam você o valor que você receberia no Brasil, né?
Então, eu acho que isso foi fundamental. Que legal, Fer. A minha experiência também foi muito boa nesse sentido de receptividade, porque quando você fala que você é estrangeiro, as pessoas acham muito legal. E quando você fala, ah, não, eu vim para estudar porque eu quero conhecer o idioma, as pessoas elas te acolhem de um jeito, nossa, que legal, e conversam e bate papo com você, né? Não importa se você fala super bem o inglês ou se você está aprendendo, mas o olhar acaba sendo o mesmo de aprendizagem, né? Ah, tá aprendendo, uma hora a pessoa vai chegar lá. Então, eu acho que isso é um diferencial do Canadá, né, Fer? Com certeza, eles realmente buscam pessoas qualificadas. Não importa se você veio da Índia, da China, pelo contrário. E isso é muito importante para nós, porque isso nos transforma no ambiente de trabalho, na questão de hierarquia, por exemplo, né? A gente vê que o que importa é a experiência, e a gente tem que respeitar essa hierarquia, a gente tem que respeitar os sotaques diferentes, né? Então, se os canadenses aqui não têm preconceito, por que nós vamos ter? Exatamente. Né? Então, e assim, você poder assumir a sua cultura e falar em português nas ruas, no seu trabalho, se precisar ter telefone, é muito bom. Legal, é muito importante. Legal que você colocou também, acho que uma forma de pensar e que nós temos que aprender muito sobre isso, que é a questão da diversidade. Independente do seu sotaque, se você está falando inglês, mas você tem um sotaque não muito claro, né? Não importa. Nós vamos dar um jeito de se entender. E eu acho que isso traz muito aprendizado pra gente, no sentido de que de você não formar conceitos antes de ter a experiência mesmo, de fato, né? E eu acho que o Canadá é bem aberto para isso. Com certeza, e acho muito importante você falar isso, Fran, porque muitas pessoas que eu conheço colocaram o inglês como assim um fator muito importante, decisivo, e aí essa questão da falta de autoestima nessa nova língua, que é difícil de ter do Brasil, se tornou uma barreira muito grande para vir para cá, né? Quando na verdade não deveria, como você fez, você veio, você aprendeu, você, né, em poucos meses estava falando muito bem. Então veja, você, imagina, eu lembro de você indo na biblioteca todo dia, pesquisando, então depende de você, né? Exatamente. Então não coloque isso como empecilho. Se você é bem bom profissionalmente no Brasil, principalmente na área de TI, tá, gente? Eu falo porque eles estão contratando muito. Venha pra cá, tenha essa experiência de 1 ano, né? Se informe com isso. Eu acho que realmente vale a pena. Que legal, Fer. E quais são as desvantagens, assim? Você vê alguma desvantagem em estar fora? Eu, assim, como desvantagem, a questão cultural leva um tempo de adaptação. Certo. Então, como eu já estou aqui há 3 anos, eu estou bem adaptada nessa questão. Mas no início é um pouco chocante. E vou te dizer mais, constrange a educação extrema deles. Constrange. Você mesma, Fran, vivenciou isso, né? Nós nos achamos preparados 100% para lidar, porque nós somos muito sociáveis, né? Mas nós não somos tão educados como nós achamos. Nós somos sociáveis, amigáveis, quando nos convém. Dá um exemplo, assim, Fer, para ficar mais claro para as pessoas. O que você quer dizer de educado, sociável? Quais são essas diferenças? Claro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no ambiente profissional, nós misturamos muito a amizade e a nossa educação, o nosso bom temperamento, independente da situação, quando é bom para nós. Eu vejo no Brasil a gente muito sem filtro para quando acontecem problemas no trabalho, por exemplo, como aconteceu na multinacional que eu trabalhava, né? Aqui não acontece. Você tem um padrão de comportamento, você não perde o seu, eles chamam de temperamento, você não perde isso de forma nenhuma, tá? Pelo contrário, você é sociável com todos. Você tem que ser politicamente correto com todos, né? O que é uma desvantagem no início, porque nós não estamos acostumados a conversar com todos no trabalho, a ser totalmente correto e educado o tempo todo, respeitar a hierarquia de uma forma que o seu chefe pode pedir 10 vezes para você mudar algo, né? As 10 vezes que o seu chefe pedir algo, você vai ter que repetir da melhor forma possível. O que não acontece tanto no Brasil, pela natureza também, de sermos pessoas mais sentimentos à flor da pele, aquilo, né? Aqui você pensa, tantas nacionalidades diferentes convivendo bem, precisa disso. Sim. Precisa dessa educação, de reforçar isso toda hora, né? Então, isso eu vejo como algo um pouco negativo. Mas eu diria que, assim, é a única coisa. E o clima, né? Eu diria que o clima para nós brasileiros é um pouco extremo, principalmente para quem mora em Toronto, né?
E eu diria também a questão de o mercado para se comprar, o mercado imobiliário, né? Para quem quer Aham. começar uma vida aqui, comprar o seu apartamento, como tinha no Brasil, né? Isso realmente está uma situação complicada, até para quem é daqui, né? Então, pela questão eles chamam de foreign buyers, né? Que vêm para cá e compram apartamentos para investir e deixam os apartamentos vazios, né? Certo. Então, você é uma consequência aqui quando você começa a trabalhar, querer adquirir bens, né? Aham. E realmente a questão da moradia está um pouco atrasada. Então, os valores de aluguel, se prepare. Se você vier para cá, se prepare que vai ser um pouco alto, sim, tá? Aham. Em relação às coisas, por exemplo, se você quiser adquirir seu carro, se você quiser adquirir qualquer outro bem, é bem possível, tá? Até com visto de trabalho, visto de estudo, eles te dão financiamento ou cartão de crédito, o que você precisar. Aham. Então, como eu disse, é bem facilitado para você começar a sua vida aqui, né? Como imigrante, como eles, né? Eles não veem diferença entre ser imigrante ou ser canadense. Ah, Então, isso legal, é muito bacana. legal, Fer. Fer, aproveitando, né, que você falou sobre a questão de hierarquia, né? Como é que funciona a hierarquia dentro de uma empresa? Tu trabalhou numa multinacional antes aqui no Brasil, né? E é parecido, é diferente, os níveis hierárquicos, né? Como é que funciona? Uhum. Eu diria que é igual ao Brasil, nós temos os mesmos níveis hierárquicos, né? Nós temos o chefe, o manager maior, nós temos os analistas, nós temos os coordenadores e assim por diante, é igual ao Brasil. O que eu diria, a diferença do Brasil é um pouco mais a questão de respeito à hierarquia. Então, por exemplo, se a tua função foge um pouco de responsabilidades que você teria, por exemplo, seria do seu chefe uma aprovação, por exemplo, uma nova iniciativa, nós somos muito criativos, né? Aham. Nós não estamos acostumados a passar por tantas aprovações em termos de hierarquia, né? Certo. Então, isso é muito importante respeitar, tá? É sempre a voz final vai ser do seu manager em relação a tudo, as ideias que você tiver, você vai ter que passar por ele e tudo mais. Mas fora isso, a questão hierárquica é basicamente a mesma. Certo. Fer, e horários de trabalho? Você é os mesmos horários que aqui, em relação a pode-se trabalhar em casa, não pode, né? Hoje a gente fala-se muito de home office. Como é que funciona? Olha, Fran, essa é uma das maiores vantagens aqui do Canadá para mim. É a facilidade de você trabalhar de casa, de novo, sem preconceito, é imensa, né? Eles valorizam muito o teu comprometimento com o trabalho, né? Aham. Então, o que acontece? Se você quiser chegar às 7 da manhã e sair às 3 da tarde, como sinceramente quase todos os meus chefes fazem, né? Porque as crianças saem do colégio às 3 da tarde, né? Então todo mundo Certo. respeita isso. E isso foi muito chocante para mim. Sim. 3 da tarde era a hora que eu ia almoçar e voltava, né? Pra ficar até as 10 Então, da noite, às vezes, né? exatamente. E aí se sair antes, 4 Exatamente. da tarde, Não tá sair, fazendo nada, mas você né? tem que continuar lá pra mostrar que você faz trabalho. Exatamente. Então, o que que acontece? No Brasil, você foca muito na quantidade, né? Não na Exatamente. qualidade do seu Aham. trabalho, né? E aqui eles falam muito daquele work-life balance, né? Você acorda de manhã, você faz uma coisa pra você. Você não faz algo pro seu trabalho. Então, você acorda, você vai correr no parque, você vai fazer uma aula de yoga, você vai fazer algo pra você, não pro seu trabalho. Que Entende? legal. Isso eu acho muito bacana. Você ouvir isso do seu chefe com 50 anos e 30 anos de experiência, né, na sua empresa e você ver como ele é bem sucedido e respeitado, tá? É sensacional. Aham. Então, existe sim as 8 horas diárias de trabalho, Certo. mas elas são divididas da forma que você achar melhor. A prioridade é a família. Inclusive, eles têm um feriado agora em fevereiro, que é o feriado da família, Ah, que onde as legal. empresas chamam as famílias para vir visitar a empresa e Aham. tudo mais. Então, assim, eu não sei se isso aconteceria no Brasil, tá? Eu lembro que eu ficava até 7 da noite todos os dias. Era uma pressão para fazer aquilo o quanto antes, mostrar que eu estava, né, ali me dedicando. Aqui não existe isso. Ninguém se sente teu dono na hora de cobrar horas de trabalho. Não, você faz o que precisa ser feito e é a tua Que responsabilidade. legal. Isso eu acho Eu muito acho que tu toca aí em alguns comportamentos, né, Fer? O primeiro que é a autorresponsabilidade, né? A autogestão. Nós temos que ser responsáveis, né, pelo nosso trabalho e entregar no prazo conforme foi solicitado. Então, isso é algo que vem com a maturidade, que a gente tem que desenvolver, né? E outra questão que tu tocou, né, que eu lembrei até agora, que o brasileiro ele é muito da pressa, né? A gente tem que fazer para ontem, tem que ser para ontem.
E eu lembro que quando quebrava alguma coisa, né, aí no Canadá, as pessoas falavam, ih, nem esquenta, o cara vai vir daqui 3 dias, uma semana. E aí você tem que se adaptar. Quebrou alguma coisa, você vai ter que Tem. esperar, né? A torneira, às vezes que tu precisa, ou alguma coisa até dentro do banheiro. Não tem o que Sim. fazer, porque é o tempo deles, Aqui né? não tem gambiarra, não tem Exatamente. gambiarra. Vai levar 2 semanas para fazer isso bem feito, mas vai ser o tempo que vai É isso levar. Meu mesmo. amigo, não importa em qual âmbito você esteja falando, seja no trabalho, seja o que for. Então, a nossa pressa, que nem você falou, Fran, o jeitinho brasileiro, esquece. Aham. Esquece. Você vai respeitar as regras, é assim que precisa ser feito. Não adianta tentar fazer mais rápido no trabalho, o que for. Não adianta. Isso é visto de forma negativa, Ah, realmente. legal. Fer, e Sim. em relação aos estudos, né? Tu chegou a fazer até uma faculdade aí, tu chegou a fazer inglês aí numa escola formal ou não? Como é que... Não, Fran. Não, eu não fiz inglês, e como a gente estava falando do Canadá ser um pouco mais linear nessa questão do inglês não ser perfeito, Aham, tá? Eu fui aprendendo aos poucos, legal. né? O inglês canadense é um sotaque mais forte do que o americano, Aham. então eles completam palavras que você não sabe falar, que nem eu te falei, isso te ajuda e não Sim, te julgam por isso. exatamente. Então, por causa disso, eu falei, olha, não preciso investir num curso de inglês, vou investir num curso de pós mesmo, e me surpreendi, porque nesse curso tinham chineses, tinham pessoas de todos os países ali Legal. com dificuldades de comunicação, obviamente, Aham, né? E as pessoas sabem que é a nossa segunda língua, então, embora você não esteja perfeitamente falando a língua deles, você está se esforçando, né? legal. E outra coisa, aqui o ritmo de estudo é muito mais puxado. Muitas pessoas que vêm fazer cursos aqui reclamam, porque você tem uma teoria e em seguida você tem já a prática sobre aquele assunto, Ah, né? tá. A professora divide, na área de marketing, pelo menos comigo foi assim, ela divide termos, assim, específicos de um livro e você tem, assim, ó, meia hora para fornecer esses termos e o significado deles e apresentar na frente da sala de aula. Certo. Então, se você pensa que vir para cá realmente estudar não vai ser muito difícil, Aham. tá? A gente não está acostumado a ser cobrado dessa forma quando você faz um ensino particular no Brasil. Certo. Pelo menos a minha experiência foi assim, tá? Sempre foram um pouco mais maleáveis em relação ao prazo. Aqui não existe isso, tá? Aham. Eles são muito mais exigentes. Então, e não, você não pode falar português na sala de aula. Muitos brasileiros, infelizmente, ainda fazem isso, Certo. né? Então, eu acho muito, muito legal. Isso é bem puxado, mas vale a pena estudar aqui. A faculdade pública deles aqui tem valores mais acessíveis para quem quiser fazer, então vale a pena. Até depois que você imigra, você paga o valor deles aqui Ah, também. certo. Então é bem, bem bacana. E é essencial se você quer imigrar. Aham. Então, se você vier para cá com um sistema de pontos, estude, faça algo que invista em você. Isso vai reverter em pontos para você lá na frente, se você quiser ficar aqui, né? Então, eu acho importante. Mesmo casais que vêm, um estuda, outro trabalha, né? Aham. Esse é o melhor, é a melhor forma de vir, né? Que um consegue visto de trabalho aberto e outro visto de estudo. Então, acho que Certo. é a forma mais popular de brasileiros virem, né? Aham. Então, acho que vale a Fer, pena só para também. eu entender um pouquinho melhor, quando tu fala desse esquema de conseguir pontos para imigrar, é porque caso você queira morar para sempre no Canadá, você precisa ter uma pontuação X? Sim. Existem várias formas de migrar, mas hoje a mais popular e a mais fácil é o sistema de pontos, tá? Que se chama Express Entry. Você chega aqui no Canadá e tudo que você faz, todos os lugares que você trabalha, o que você estuda, né? Tudo isso vale como pontuação, o tempo que você está aqui, Uhum. né? Até se você tem familiares que já emigraram, recebem pontos por você. Ah, Então, por exemplo, eu certo. tenho um mestrado no Brasil, você recebe uma pontuação já muito alta, desde o momento Entendi. que você chega aqui, Aham. porque eles valorizam a questão educacional, Ah, né? certo. Se você se formou aqui, eles dão pontos a mais, porque, claro, você investiu aqui no Canadá, então agora eles Aham. mudaram e fornecem mais pontuação. Mas se você já está no Brasil e tem qualificação profissional, né, e educacional suficiente, invista nisso, é possível, Aham. tá? Então, dependendo do que você trabalhou aqui, né, você tem que verificar qual a classificação profissional disso na internet, eles chamam de NOC, Certo. tá? Com isso, você tem que aplicar para a imigração com base nessa classificação. Então, mas o que eu posso dizer é o seguinte, toda função de trabalho aqui tem essa classificação. Então, se você é gari, se você é um coordenador, não importa, você vai ter uma pontuação. Ah, Eles certo. precisam
de Ah, profissionais. tá. É Todos. isso que eu ia te perguntar, Fer. Como é que é a disponibilidade de emprego aí? A minha primeira entrevista, né, do programa foi com a Itália. E nessa entrevista, né, a Ana ela colocou que a Itália ela tá bem complicada a nível de trabalho. Como é que tá o Canadá? Independente da Não posição. está, independente da posição, não está complicado. É, como eu falei, o Canadá tem uma demanda fixa muito grande por trabalhadores, tá? Certo. É, o que acontece? Você aqui utiliza as agências de emprego, como eu te falei, porque eles estão preparados para receber novas Uhum. pessoas, agências do governo ou agências privadas ou headhunters, tá? Você não precisa pagá-los, eles fazem esse serviço e recebem das empresas de multinacionais, Certo. tá? E a demanda é muito grande, sim. Olha, a quantidade de agências aqui, assim, é incrível para o tamanho da cidade, né? Então, existe, sim, uma demanda muito grande por pessoas em todas as áreas. A área de construção, por exemplo, Aham. é uma área que cresce muito aqui, porque tem novos empreendimentos, novos investimentos com coisas sendo construídas pela cidade inteira, Aham. tá? Então, a área de construção contrata muitos brasileiros, tá? A área de TI é a primeira, sem dúvida, né? Pessoas que vêm para cá com inglês médio, fazem um curso aqui de 1 ano, são contratados por empresas do governo Aham. para trabalhar com TI, salário muito bom, Legal. tá? Isso eu conheço muitas pessoas para poder falar. Importante ver também na internet que cada função tem um salário mínimo a ser pago por hora, tá? Aqui é por hora, não sei como é na Itália, mas aqui o valor é por hora, é um valor cheio. Ou se você consegue um contrato anual, né, um contrato Aham. permanente, é um valor anual. Que a gente também não está muito acostumado com os valores Sim. anuais, a gente sempre se acostuma com o valor mensal, Aham. né? Mas isso é muito bom se você for para aplicar para um financiamento de casa, etc. Eles perguntam qual que é o seu valor anual. Então é importante saber, Certo. né? E o que eu falo das agências? É porque elas te colocam em funções que você não teria acesso na internet. Aham. Muitos brasileiros perdem tempo procurando na internet. Hoje em dia não se faz isso aqui. Certo. Questão de confiança, não tem pessoas tanto de RH, eles contratam em terceiros para fazer a parte de Ah, RH aqui. É certo. muito muito comum. Aham. Então, eu aconselho muito ir por esse caminho. Mas a questão de contratação e vagas abertas é grande, sim. Tanto que a questão de sorteios, né, de imigração todo ano continua crescendo, Ah, né? certo. Então, isso não seria possível se o mercado também não estivesse Aham. contratando, né? E eu estou falando de Vancouver, né? Que dirá outras cidades Sim. menores, né? Aham. Ah, legal, Fer. Fer, e fala um pouquinho pra gente da questão de elaboração de currículo. É a mesma? Uhum. Não, é mais direta, tá? Em primeiro lugar, você retira a parte que você fala inglês, tá? Porque se você está aqui se colocando à mercê do mercado profissional, eles exigem um Certo. inglês fluente, com o seu sotaque, com as suas dificuldades, mas evite colocar isso, tá? Bom, a questão de ser direto, sim, você tem que ser mais direto. Não importa, você não precisa colocar 10 itens numa função que você Aham. trabalhou. Isso é um pouco demais, sabe? As pessoas não leem aqui, Certo. não leem mesmo. E vou te dizer mais, inclusive, isso eu acho que é uma base para uma entrevista, mas a entrevista não é baseada no seu currículo aqui, Aham. tá? Eles valorizam a sua experiência. O que eu acho que já está acontecendo no Brasil. Sim. Aham. Né? Sim. Eu já ouvi casos de que isso nem a formação nem entra na questão da Aham. entrevista, né? Sim. Aqui é igual. É natural o interesse deles porque você é uma pessoa que veio do exterior, então eles te perguntam por que você veio para o Canadá. Porque o que acontece? Muitas pessoas não entendem que nós abdicamos de uma ótima profissão no Brasil para vir para Aham. cá. Já me perguntaram isso. Mas por que você veio para cá escolher fazer isso? Porque realmente parece um retrocesso no início, Sim. né? Então venha preparado para saber lidar com isso, porque isso te dá muitos pontos Legal. positivos, né, no caso. E principalmente esteja aberto no seu currículo, por exemplo, a área de marketing. A área de marketing pode ser, olha, te dá vazão para trabalhar em muitas Aham. áreas, né? Eu trabalhei com exportação por 2 anos. Nunca pensei que iria trabalhar com isso, porque precisavam de pessoas que falassem português, Legal. né? E que estivessem abertas a trabalhar na área de vendas e tal. Isso é muito comum aqui. Aham. As pessoas mudam muito de área, né? Então tenha conhecimento das suas aptidões mais do que das suas funções do currículo. O que você é bom em fazer? Não só porque o que você fez na tua última empresa, mas o que você pode fazer e contribuir, entende? Fer, é muito legal você estar falando isso. É claro que essa entrevista ela vai ao ar só lá na frente, né? Mas essa semana justamente é sobre isso que eu estou falando, né? É o quanto a gente pode Legal. desconstruir a carreira
e olhar para o conhecimento, para a habilidade que a gente tem, para as nossas características de personalidade, para fazer a coisa acontecer, quebrar um pouco, né, as barreiras que nós mesmos colocamos. E porque se você olhar mais amplo, você vai ter várias oportunidades. E o que é legal até destacar, né, Fer, porque você já tinha uma carreira aqui, você já trabalhava numa multinacional, e você abriu mão disso para se aprofundar no inglês e você percebeu que você poderia ter mais possibilidades. E às vezes a gente tem que dar um passo para o lado para daí dar um salto para frente. Eu não digo nem para trás, né? Porque essa pode até ser a sensação, mas na verdade é uma construção maior ainda daquilo que a gente já sabe, para depois ter uma oportunidade que jamais a gente pensaria em ter. Porque de repente eu tenho sim uma estabilidade, um bom emprego, eu fico naquela empresa 20 anos, só que eu tenho só aquela referência, o tempo passou e quando eu vi a empresa quis mudar, e quando a empresa muda, ela muda de uma hora para outra, né? Então ela é radical, não importa, e de repente ela demite uma galera aí e que fica perdidaço no mercado porque não sabe como utilizar tudo que se tem de conhecimento, ou nem sabe que tem tudo aquilo, para gerar valor. Então é muito legal você tá falando isso, né? Até porque quando você começou aí, você começou fazendo estágio, né? E aí foi se desenvolvendo até chegar a coordenadora, que é onde você está hoje. Né, Fer? Então isso é bem legal. Assim. Fala um pouquinho pra gente sobre a qualidade de vida. Realmente eu vi que você já comentou algumas coisas aí em relação ao trabalho, né? Mas como que é, em geral, as questões, né, de transporte, a questão não só de locomoção, mas de disponibilidade também que a cidade oferece, de viagens e tudo isso, Fer? Claro, com certeza. Bom, em primeiro lugar, assim, a localização de Vancouver, tá? Favorece você ter todos os tipos de lazer que você pode querer, tanto no verão como no inverno. Vancouver é uma ilha, praticamente, ligada pelo lado oeste. Ela só se liga no lado oeste. Então, você tem, olha, uma qualidade de vida incrível devido às atividades ao ar livre que você pode fazer. Ah, mas Fernanda, peraí, nós temos 8 meses de inverno. Não, não temos. Vancouver não é assim. Então, o Canadá, ele é muito grande como o Brasil. A gente tem que ver as diferenças de temperatura, né? Aqui você não tem nem neve. Tivemos ano passado, mas esse ano, o ano retrasado, e esse último ano não tivemos, né? Então, a qualidade que se tem aqui, eu acredito ser muito melhor até do que em outras cidades, tá? Porque o frio não te impede de sair, de andar. Por exemplo, aqui as pessoas não têm carro, né? Que moram aqui no centro. Você não precisa, você tem transportes muito bons que te levam para cidades aqui metropolitanas, que é onde a maioria vive. A mesma coisa acontece em Toronto. Você tem um trem, uma estrutura de trem, eles chamam lá de tipo um bondinho, né, também. A questão de ônibus, né? Bom, Toronto tem que ter, né? Eles têm uma cidade subterrânea, né? Aqui, por ser menor, não precisa ter tantas opções, mas é muito mais novo. A tecnologia aqui é incrível, então você não tem nenhum maquinista no metrô, é tudo computadorizado, né? Então, é muito, muito bacana, você não precisa se preocupar com isso. Em relação a atividades do que fazer no inverno, não faltam. Com o transporte adequado, você vai para outras cidades, você tem a oportunidade de esquiar em 3 montanhas aqui do lado, você tem 5 praias dentro da cidade de Vancouver. Isso foi uma coisa que eu li na internet antes de vir para cá. Como que uma praia pode estar no centro? Sim. E aqui tem uma praia no centro. Sem falar no parque, né, o famoso Stanley Park, que aqui enfim, as pessoas vão lá, é gigante. Você pode acampar lá dentro, você pode fazer o que você quiser. Então, é uma cidade muito bonita, visualmente, por ter praia, por ter montanhas, por ter parques, né? Então, assim, visualmente vale a pena. E as pessoas são acolhedoras, como eu falei, então isso facilita tudo, né? Então, eu acho que, assim, unir tudo que nós brasileiros gostamos e estamos acostumados no Brasil, que é acolher, as pessoas não são frias, como pensam, né? Não são. Né? Com a são praia, mais diretas, enfim, né, Fer? Não frias, é diferente, são mais diretas, né? É diferente. Exatamente. Então, tem praias, né? Tem tudo. Então, eu acredito que é muito legal. E outra coisa, o senso de comunidade aqui é muito grande. Certo. Então, nós não tínhamos tantos eventos no Brasil, por exemplo, eventos de bairro. Aqui, todo bairro tem o seu evento, né? Então, o verão, como escurece às 10,
10h30 da noite, né, faz com que tenha, assim, ó, 3 vezes mais eventos. Eu digo assim, fogos de artifício, festivais de graça, são 4 vezes ao ano, tá? Festival Mundial de Fogos de Artifício. Nós temos a Parada Gay, tá? A questão cultural aqui da homossexualidade e do bairro deles é muito forte, muito bem aceita, né? Então é sensacional, sempre vou nas festas lá. Então, olha, eu acho que tem o bairro dos italianos, tem os bairros dos chineses, tem aquela, né, tem aquela separação assim, mas é muito legal. É bacana que todo mundo continua com suas raízes, né? É a mesma coisa em Toronto. Você tem lá a pequena Itália, você tem lá a parte brasileira, portuguesa. Então você não sente falta, né, de coisas que... Aqui eu vou te dizer, a questão do Brasil ainda tem muito a desejar, porque não tem tanta comunidade brasileira que nem tem lá em Toronto. Aqui as pessoas não se fixam muito, tendem a voltar para o Brasil ou, né, enfim, mas então isso é muito bom também, porque aí quem pensa em vir pode vir tranquilo, porque tem muito a crescer aqui, investir em comércio e todas as outras questões que a gente sabe que tem campo, sim, com brasileiros. Que legal. E é bom que desmistifica um pouco, né, aquela questão de que falou de Canadá, tudo é super frio, uma geleira, né? E não é bem assim. Tem uma temperatura aí parecida com Curitiba, essa cidade, é muito parecido com Florianópolis, né? Vancouver tem algumas características, né, muito semelhantes. Tem um transporte legal, então não precisa nem se preocupar. E você tem disponibilidade de vários eventos gratuitamente também, não precisa investir tanto para se divertir. E de forma segura, exatamente, né, Fer? Eu achei um aspecto muito interessante da cultura canadense, é que uma vez eu perdi o meu óculos de grau e eu fiquei desesperada. Eu esqueci em cima do sofá e quando eu voltei ele estava lá no mesmo lugar, do mesmo jeito. E isso acontecia com muita frequência. Direto, os alunos perdiam algumas coisas e voltavam, estava exatamente no mesmo lugar, ninguém mexe. Com certeza. Aqui é muito comum com documentos. Eu recebi a minha identidade pelo correio. A pessoa pagou para me mandar. Nossa. E isso, assim, é muito, muito Porque você muito perdeu comum, sua identidade, né? é isso? Ah, tá. Perdi minha identidade e recebi pelo correio num belo dia. Então a pessoa pagou ainda para me enviar. Então tem muito disso, a questão da segurança, sim. O que você perde aqui, eles não pegam, pelo contrário, guardam para te devolver. Isso é muito legal. Mas para só adicionando ao transporte, aqui no verão, o meio principal de transporte, tá, é a bicicleta. Ah, legal. Então as ciclovias na cidade são, assim, imensas. Você pode fazer o que você quiser, ir de um ponto a outro. Bom, Vancouver também não é muito grande, né, essa região aqui do centro, né, mas isso é muito legal. E eles têm a questão de carros, car share, né, que você pode alugar carros e participar dessa comunidade online. E também a questão de carros elétricos. Então tem estacionamentos até atrás aqui do prédio onde eu moro. Você só aluga ali, é automático, você pega o carro, estaciona na próximo bairro que você tiver, e aí pega para voltar. Então tudo é facilitado para você também não precisar de carro, pela questão ambiental. Não é porque não é porque é caro ou nada, é por uma questão de meio ambiente mesmo, né? Então até porque carro aqui é muito barato. Mas as pessoas preferem usar isso pela São questão mais ambiental. conscientes, né? Então isso eu acho legal. As pessoas são mais conscientes. Então a gente tem que aprender com isso, né? Infelizmente o Brasil não proporciona isso pela questão de segurança, né? Até porque estariam depredados esses carros elétricos espalhados pela cidade, sem dúvida. Já teriam até sido roubados, sim. né? Então, infelizmente. Então aqui não tem isso. Então é muito bacana. Você vê que tem essa consciência coletiva que eu sentia. Né? E aqui você não vê lixo nas ruas, os parques assim são muito bem cuidados, tá? Tem essa questão familiar muito importante, então as famílias saem juntas, existe um respeito, né? As pessoas saem de bicicleta juntas com um bebê atrás, né? Então é muito bacana esse senso de comunidade, todo mundo cuida um do outro. Eu acho sensacional. Legal, Fer, e pra gente indo pro final da nossa entrevista, o que você deixaria de mensagem ou de dica para as pessoas que querem buscar uma oportunidade fora do país, seja nos Estados Unidos ou no Canadá? O que você deixaria de mensagem?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer uma autoavaliação, tá? E ver se a gente está preparado a ficar tanto tempo longe da família e Legal. fora da nossa zona de conforto, tá? E pesquisar sobre a cidade que nós vamos morar. Custo de vida, quanto custa um aluguel em Vancouver? Pesquisar na internet, né? Onde eu vou estudar, quanto custa por mês, fazer o planejamento financeiro também, junto com essa Legal. autoavaliação, né? Aí eu acho que é tranquilo, você já se prepara emocionalmente, né, e financeiramente, porque você vai enfrentar. E como conselho, eu sinto assim que é muito seguir seu coração, assim, se você não se sente feliz no Brasil em relação a algo, não pense que você deve se acomodar. Se você está numa função que não te realiza profissionalmente, pessoalmente, algo a mais, busque algo a mais. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e de retroceder, como a gente falou no começo do Uhum. vídeo, tá? É muito bem visto aqui. Você recomeça, você em pouco tempo já vai estar tão bem sucedido ou mais do que no Brasil e com a possibilidade de migrar. Uhum. Então, essa possibilidade não te faz não ir para o Brasil depois. Você pode ir, mas com a certeza de que teu investimento valeu e que você pode voltar. Então, eu vejo que é uma situação que você só ganha, né? Então, Legal. o meu conselho é venha para o Canadá, com Legal, certeza. Fer. E até porque, né, se não se adaptar, vamos dizer assim, porque isso pode acontecer, né? Às vezes está longe da família, às vezes realmente não é o perfil de cultura que a pessoa quer viver, mas eu acho que sempre vai ter ganhos. Sempre vai ter ganhos. Seja para você abrir um pouco mais a sua cabeça, para você voltar para o Brasil com o teu currículo mais valorizado, com seus conhecimentos é, mais amplo, né? E mais profundo. Então, independente se foi conforme a sua expectativa ou não, eu acredito que uma experiência fora do país só agrega e só traz valor pra gente, né? E isso Com independente certeza. se você tem muito dinheiro ou não. Eu acho que você falou a palavra-chave. É organização. É o quanto realmente eu quero aquilo e o quanto eu vou direcionar energia para fazer com que aquilo ocorra. Porque aí eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. É exatamente o que você falou no sentido de, às vezes eu vou ter que deixar o que já está estruturado para criar uma nova estrutura. E isso não quer dizer que eu vá retroceder, né? A não ser que eu tenha um sentimento psicológico em relação a isso, mas isso quer dizer que eu vou começar a construir novos conhecimentos, eu vou começar a construir uma nova comunidade de amigos, para daqui um ano, 2 anos, eu conseguir me firmar e me estabelecer novamente como se eu mudasse de cidade dentro do próprio país. Como eu já mudei muito, eu passei por essas Sim, reconstruções muito fácil. algumas vezes na minha vida e é sempre igual, mas depois de um tempo você já está melhor realmente do que você estava se você estivesse no mesmo lugar. Com certeza. E você não vê, você se transforma também como pessoa, como Exatamente. cidadã global, porque você tem contato com tantas culturas diferentes que você não tinha no Brasil. Eu acho importante isso como consciência pessoal, como consciência humana mesmo. Nós não estamos sozinhos no Brasil. Todo mundo deveria ter uma experiência, um intercâmbio, nem que seja de um mês. Você mesmo, Fran, quantas pessoas você conheceu do Japão? Quantas, Isso né, mesmo. culturas você conheceu? E assim, o inglês possibilita Isso. isso. Não deixe de investir no inglês se você ainda precisa percorrer um caminho de aprender inglês, porque isso vai te dar tantos benefícios, né? Exatamente. No Brasil, muitas pessoas não levam a sério isso, Aham. né? O inglês é fundamental, Exatamente. fundamental. Te possibilita vir para cá, te possibilita fazer uma entrevista por Skype, receber uma oportunidade de vir trabalhar no exterior, né? Conhecer pessoas bacanas, o networking aqui é muito importante, referência aqui é tudo, Legal. né? É muito possível conseguir um ótimo emprego através de referências. Então, vai com isso. Aposta no inglês, no planejamento, né? Financeiro, pessoal, avisa a família, né? E se prepara aí para uns anos de muito trabalho, né? E E muito muitas alegrias também. aprendizado, né, Fer? Porque o que você mesmo falou, Muito. quando a gente está numa diversidade de cultura, isso passa a ser comum. E aí você deixa de gastar energia pensando se o outro é de uma cor diferente que a sua, se o outro tem uma sexualidade diferente que a sua, se o outro se veste diferente, porque é tão comum a diferença, né? Que para você aquilo lá já nem importa mais, você já não tá nem aí e você só direciona a energia para você mesmo, para os seus objetivos e para ser feliz.
Não é mesmo? O respeito, exatamente, o respeito à individualidade, é que nem você falou. Aqui você não se preocupa com a aparência da forma que nós nos preocupamos no Exato. Brasil, né? Aparência no trabalho, aparência, teu valor é muito pela tua inteligência, pelo que você estudou, pelo que você trabalhou, do que a forma que você se veste, do que a forma que você é. Se não fosse assim, não teria tantos imigrantes aqui bem-sucedidos com o seu próprio negócio. Outra coisa que é fácil de fazer que é abrir o seu próprio É isso negócio, né? mesmo. Você abre pela internet, né? Então, a questão é teu desempenho mesmo que conta, tá? E isso nunca muda. Depois que eu consegui passar por cima dos meus preconceitos que eu tinha no Brasil, não Que muda. legal. Agora eu não consigo voltar porque a gente já muda, a gente já vê as pessoas de uma forma Exatamente. diferente, a gente já respeita as pessoas de uma forma diferente. E se eu tenho esse respeito em retorno, ótimo. Mas eu não sei se teria, Aham, né, voltando ao sim. Brasil, ainda tem um longo caminho de maturidade a ser percorrido. Então, mas é Que muito legal, bacana Fer. isso mesmo. Fer, obrigada mais uma vez, tá? Por estar aí em Obrigada a pleno você. domingo, doando o seu tempo Ah, para obrigada. compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com outras pessoas. Obrigado por disponibilizar o seu contato também, que vai aparecer no vídeo para quem quer tirar mais dúvidas, né? Nada melhor conversar diretamente com quem já fez o caminho, com quem já buscou. Isso é só um bate-papo. Se desse, nós ficaríamos aqui horas e horas para passar todas as Horas e horas. informações que as pessoas, né, realmente podem ter. E eu acho que é legal, e todas as entrevistas que eu venho fazendo é sempre o mesmo recado, né, gente? Olha, estudam inglês, aprenda a ser aberto, né? Aprenda novos comportamentos, autorresponsabilidade, a abrir a cabeça, que é dessa forma que a gente consegue ser bem sucedido. Não só você, como outras pessoas que eu venho entrevistando, eles têm mostrado que os comportamentos são muito parecidos. Então, eu Sim, acho que isso prova que tudo depende mesmo de agir, de focar, de buscar, de aceitar os nãos, sim. de cair, mas levantar de novo, de dar um outro significado e um outro olhar para as coisas que acontecem na nossa vida. E não importa a idade, não importa o momento da tua vida, importa o quanto você quer aquilo ou não, né? Exatamente, exatamente, para você estar certíssima. É isso mesmo. Isso pode ser aplicado em qualquer país, em qualquer circunstância, Exatamente. né? Com certeza. Seja Canadá ou outro lugar, né? Mas venha para o Canadá, venha para o Canadá que você vai Eu sou gostar. suspeita a falar, eu nem vou puxar sardinha, porque eu sou bem apaixonada por esse país também. Fer, então tá bom, a gente vai É se verdade. falando. Brigadão, tá, querida? Sim. Beijão. Obrigada a você. Muito sucesso no Muito seu canal, um prazer obrigada. imenso participar dele. Você é minha roommate, né? Moramos juntos. Que aprendizado tivemos aqui no Canadá e agora participar do seu canal e ver que você está usando esse conhecimento para ajudar outras pessoas no Brasil. Então, eu fico muito feliz, muito honrada, desejo muito Legal, sucesso para muito você. obrigada, Tá bom, Fer. Lindona? Beijão, Beijo. tchau. Tchau, tchau.